Então, veja, a primeira coisa importante é o seguinte, é dizer que o concurso público nacional unificado, ele não é uma ideia exclusiva, nem da Secretaria de Gestão e nem mesmo do Ministério da Gestão apenas. Isso vem sendo construído desde o começo do ano, na medida em que as vagas que foram sendo autorizadas pelo governo federal foram crescendo de número e alargando o espectro de áreas de atuação do governo em que essas vagas estavam sendo oferecidas. Então, isso, logo do início, suscitou para a gente a necessidade de buscar uma solução um pouco mais coordenada, né, do que a tradicional para organizar concursos. De modo que, desde o início, esse projeto, né, esse processo, ele vem sendo construído em parceria com vários outros órgãos da administração pública. Eu vou citar aqui alguns deles, que fazem parte da coordenação geral desse projeto, né? O próprio MGI, evidentemente, o INEP, que é o Instituto que organiza o Enem, e talvez por isso a primeira associação que foi feita do concurso nacional unificado tenha sido com o Enem, por conta da similaridade em relação à capilaridade da prova, em relação ao tipo de prova, né, de fazer uma única prova num único dia, enfim. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, que nos ajudou a espacializar pelo território brasileiro as 180, quase 180 cidades que deverão ser sedes dessa prova, né? A ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública e que tem ajudado muito o MGI a formular os documentos, os instrumentos de apoio a esse processo, né? Recentemente foi divulgado, publicado um guia referencial para os concursos públicos, que é um guia de apoio aos órgãos, na verdade, que vão organizar as suas provas, e a esse certame também. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, que é uma entidade importante para a gente, porque ela vai organizar uma rede de proteção jurídica do concurso, mobilizando as áreas jurídicas de todos os órgãos que estão envolvidos. A própria Secretaria de Comunicação da Presidência da República vai nos ajudar a também organizar o processo de divulgação, de explicação do que é o concurso, né, junto às áreas de comunicação dos diversos órgãos. Então, vejam, é um arranjo institucional amplo, complexo, mas muito efetivo para botar em funcionamento uma ideia que é uma ideia de fato inovadora, né, e que parte dessa constatação aí, né, muitas vagas sendo oferecidas simultaneamente, né. Apenas em 2023, o governo federal já autorizou mais de 10 mil vagas para provimento por meio, seja de concursos públicos novos, seja por meio de novos provimentos de concursos que já estavam em andamento e que agora a gente autorizou um quantitativo adicional de vagas. Então, essas 10 mil vagas às quais a gente se refere aqui dizem respeito ao conjunto de vagas abertas e aquelas que já estão sendo, inclusive, preenchidas. Esse conjunto de vagas, ele perpassa mais de 100 órgãos da administração pública federal, porque quando todos esses servidores estiverem inseridos nos seus locais de trabalho, eles vão cobrir um espectro muito amplo de órgãos, de áreas de atuação do Estado, que é muito importante nesse trabalho que o Luiz já mencionou aqui, de reconstrução das capacidades do governo para justamente oferecer políticas públicas em maiores e melhores condições para a população. É disso que se trata o concurso público, né? Então, vejam, o que foi a nossa motivação principal para organizar esse certame dessa maneira, né? Foi a ideia de, na linha desse atual governo, o terceiro mandato do presidente Lula, poder ampliar e democratizar o acesso da população brasileira às vagas ofertadas pelo Estado, pelo Poder Público Federal, né? Porque, veja bem, tradicionalmente no Brasil, os concursos públicos são já um evento obrigatório para que as pessoas ingressem no setor público desde a Constituição de 88, não é? Mas, tradicionalmente, uma vez que o governo autorizava um órgão qualquer a fazer concurso, cabia ao próprio órgão essa responsabilidade de organizar a banca, de contratar a empresa para fazer a prova, de formular o edital, de acompanhar o processo, de fazer a defesa jurídica, inclusive, dos recursos, etc., né? Então, o que acontece? Esse processo tradicional, ele
claro, foi capaz de trazer para o setor público pessoas muito capacitadas, qualificadas, etc., mas muitas vezes centrada em poucos centros urbanos do Brasil, no máximo as capitais dos estados, né? Privilegiando, de certa maneira, pessoas que ou tinham facilidade de acesso a esses locais, ou já moravam nesses locais, né? Pessoas que, em geral, têm tempo para estudar, têm recursos para pagar os cursinhos, têm recursos para pagar várias inscrições, inclusive, né? Dos certames todos, conforme eles vão aparecendo, né? E sem sequer contar com certeza de que se poderiam fazer todos, já que os calendários das provas também são alguma coisa muito dinâmica que afeta a vida do dia a dia das pessoas. Então, a ideia nossa nesse momento era para enfrentar esse conjunto de problemas. E também considerando o fato de que os próprios órgãos vieram procurando o governo federal, né, o Ministério da Gestão, alegando dificuldades no momento de organizar os certames por conta própria, por falta de recursos ou por falta de pessoal capacitado nessa área, enfim, por várias razões, nós viemos recebendo pedidos mesmo dos órgãos para que ajudássemos a organizar os certames. Então, aí surgiu essa ideia, né, de por que não organizar um certame nacional unificado, que, aproveitando a oportunidade das 8.000 vagas, mais ou menos, que vão ser disponibilizadas nesse formato, né, a gente não faça um certame, então, mais amplo do que o tradicional, levando a prova, claro, num único dia, a primeira fase dela, desse certame, levando a prova para uma quantidade maior de municípios, todos municípios populosos, bem localizados, cobrindo as 5 regiões do país, de modo a que isso, de início, de saída, já pudesse significar uma maior possibilidade de acesso das pessoas a esses certames, né? a essas provas. Então, essa foi a primeira motivação, né? Ampliar e democratizar o acesso das pessoas às vagas ofertadas pelo Poder Público Federal. Agora, a partir daí, há uma série de outras vantagens que nós fomos percebendo ao longo do tempo, né? Uma vantagem muito importante é essa, né? Os candidatos vão poder gastar uma única taxa de inscrição, para além das isenções que vão continuar sendo possíveis, né? Das pessoas, por exemplo, que estão no Bolsa Família, ou pessoas de baixa renda, né? Que são as isenções que já existem na legislação. Além disso, nós vamos oferecer essa possibilidade de uma prova ampla para várias áreas, para vários órgãos da administração, ao mesmo tempo, na qual o candidato paga uma única inscrição e concorre a várias vagas ao mesmo tempo. Então, essa também nos pareceu uma segunda medida de inclusão, né, de democratização muito importante, já que a gente sabe que a realidade da maior parte da população brasileira é uma realidade de restrições econômicas, de restrições de mobilidade para os grandes centros, não é? Então, a gente precisava criar uma estratégia que permitisse um acesso mais facilitado das pessoas às provas, né? Além disso, tem uma série de outras questões que a gente foi percebendo ao longo do tempo, né? Por exemplo, ao organizar uma prova desse tipo, de caráter mais unitário e nacional, nós percebemos que isso facilitava também a própria padronização dos procedimentos e das coisas todas que são necessárias para botar em pé um certame desse tipo, né? As questões de logística, as questões de segurança da prova, né? As questões de acessibilidade, as questões de heteroidentificação da população que vai se candidatar às vagas, seja nas cotas de pessoas com deficiência, seja nas cotas de pessoas negras. Enfim, havia uma série de vantagens operacionais, logísticas, que nos levaram, então, a acreditar nessa possibilidade, né? É óbvio que esse certame, ele racionaliza custos, ao invés de cada órgão ter que ter todo esse trabalho de contratação, de controle, de gestão, de logística, etc., ao centralizar esse conjunto de serviços que estão por trás do concurso, né, num único órgão, você racionaliza os procedimentos, reduz custos, ganha escala. Então, há uma série de vantagens também do ponto de vista da melhor gestão pública, né? E também nos pareceu muito importante realizar essa prova num formato
que, seguindo as melhores práticas hoje consideradas mundialmente para esse tipo de seleção, né, buscassem mudar um pouco o formato ou a forma de se contratar pessoas, né? Vejam, mesmo no setor privado, e também isso vale para o setor público, cada vez mais o que a gente enxerga, percebe, é que tanto as empresas como o próprio poder público estão ávidos por pessoas que, ao invés de demonstrarem já uma hiperespecialização prévia em uma ou outra área do conhecimento, etc., que sejam capazes de aprender ao longo do seu processo de trabalho, né? Que sejam capazes de construir as suas trajetórias a partir de conhecimentos prévios que, obviamente, elas precisam ter para prestar o concurso e passar na prova, né? Mas que não necessariamente precisam estar presas a especialidades muito pré-definidas, né? É claro que isso também é uma necessidade do setor público, como é das empresas privadas, né? Mas no setor público, de modo diferente das empresas, essa especialização é alguma coisa que vai acontecendo ao longo do processo de trabalho, ao longo da vida laboral da pessoa no setor público, em qualquer área que ela esteja, né? Então, nós precisamos atualizar também a nossa capacidade de selecionar pessoas com essas competências, né? Com as competências e capacidades cognitivas básicas para permitir o aprendizado durante o processo laboral, para permitir que ela tenha maior, inclusive, capacidade de se adaptar a novos contextos, a novas funções, a novas exigências da administração, ainda mais pensando esse processo de transformação tecnológica permanente que a gente está vivendo, né? Então, nós precisamos de pessoas que tenham esse tipo de atributo, de conhecimento, de capacidade, de atitude, né, para o âmbito laboral, né?